Olá, meu nome é Arthur Costa e nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas rápidas e práticas para você comprar uma passagem aérea mais barata. A primeira dica que eu dou é sempre utilizar a janela anônima do seu navegador, tanto no computador quanto no seu celular. Eu aposto que se você já é um viajante frequente, já passou por isso. Você está pesquisando uma passagem, pesquisa o preço dela hoje, pesquisa amanhã, pesquisa semana que vem. Toda vez que você pesquisa, o preço está ficando mais caro, o preço fica mais caro. E existem dois motivos para isso. A companhia aérea realmente está aumentando o preço ou simplesmente ela está aumentando o preço somente para você. E sim, a companhia aérea ela consegue aumentar o preço exclusivamente para você. O site da companhia aérea, eles instalam cookies dentro do nosso navegador. E eles percebem se você está fazendo essa pesquisa com uma certa frequência. Se o sistema da companhia aérea percebe que você fez essa pesquisa hoje, amanhã, semana que vem e ainda não comprou a passagem, eles começam a inflacionar aquele preço somente para você, com o intuito que você compre aquela passagem aérea o mais rápido possível. Então a dica é, sempre utilize a janela anônima do seu navegador. Assim esse cookie não vai ser instalado dentro do seu navegador e você não vai ter essa inflação somente para você. A segunda dica que eu dou é sempre utilizar os buscadores de passagens aéreas. Eu utilizo e recomendo principalmente 3, mas existem diversos no mercado. O primeiro é o Kayak, o segundo é o Skyscanner e o terceiro o Google Flights. Esses buscadores devem ser o primeiro passo na busca de uma passagem aérea. Você entra nesse buscador, coloca a origem e o destino, as datas que você pretende viajar e ele vai te dar quais as opções de companhias aéreas que fazem aquele trecho e qual companhia aérea tem a passagem mais barata. Depois que você encontra a passagem aérea mais barata, a companhia aérea mais barata, você entra diretamente no site daquela companhia e faz a compra da passagem. Essa é a forma que eu utilizo e que eu recomendo esses buscadores. A terceira dica ela pode parecer um pouco óbvia, mas funciona muito e normalmente as pessoas não aplicam tanto assim, que é ter flexibilidade na hora de pesquisar uma passagem aérea. Uma diferença de 1 dia, 2 dias antes ou depois da data de ida ou da data de volta pode fazer uma diferença enorme no preço da sua passagem. Hoje em dia, dentro do site das próprias companhias aéreas, quanto no site dos buscadores, já existe a opção de você marcar que a sua viagem tem uma data flexível, que você pode sim viajar alguns dias antes ou depois. E as companhias aéreas e os buscadores irão ver quais as combinações de dia que você consegue ter uma passagem aérea mais barata. Sempre na barra do buscador, sempre vai ter uma janelinha ali embaixo que você pode clicar e marcar que as suas datas são flexíveis. Sempre marque isso para ver quais são as combinações de dias que você consegue ter um melhor resultado. A quarta dica é fazer a pesquisa dessa passagem aérea que você quer com milhas aéreas. Mesmo que você não tenha milhas aéreas, você consegue comprar hoje em dia uma passagem através das milhas. Existem empresas que fazem essa ligação de pessoas que têm milhas aéreas com pessoas que querem comprar passagens com milhas aéreas. A empresa que eu utilizo e que eu mais recomendo é a Max Milhas. Na Max Milhas você pode fazer a pesquisa desse trecho com as datas que você deseja e lá no próprio site da Max Milhas eles irão te avisar se a passagem aérea fica mais barata comprando com eles na Max Milhas ou diretamente no site da companhia aérea. Além disso, lembre-se, se você tem milhas em alguma companhia aérea, de pesquisar aquela mesma passagem com milhas. Normalmente eles escondem um pouquinho ali dentro do site, você tem que clicar num botão para pesquisar aquela passagem com milhas, mas sempre lembre, se você tem alguma milha guardada em alguma companhia aérea, sempre faça essa pesquisa separada com milhas, que muitas vezes essa passagem pode sair muito mais barata utilizando essas milhas aéreas. A quinta dica que eu dou é acompanhar as promoções. E existem duas formas de fazer isso. A primeira forma é entrando dentro do site dessas companhias aéreas e se inscrevendo na lista de e-mails deles. Normalmente você entra na página, rola até o final da página e vai ter um campozinho ali para que você coloque o e-mail e aí você vai receber as promoções semanalmente, diariamente, depende de cada companhia aérea. E a segunda opção é se cadastrar e entrar no site de plataformas que são especializadas em ofertas de passagens aéreas e pacotes. Hoje no mercado já existem algumas, mas eu recomendo e utilizo duas plataformas. A primeira é a Melhores Destinos e a segunda é Passagens Imperdíveis. As duas plataformas existem um site que você pode entrar e acompanhar as promoções, mas eles também têm um aplicativo no telefone. O aplicativo ele é muito funcional, você consegue
pesquisar quais são as promoções e colocar alertas dos tipos de promoções que você deseja. Se você deseja uma promoção de passagem, se você deseja uma promoção de hotel, se você deseja uma promoção de pacote. Então ele é muito funcional, você consegue ver em sua mão de forma rápida aquela promoção que acabou de ser lançada. A sexta dica que eu dou é quebrar a passagem aérea em trechos. Principalmente se for uma viagem internacional que você vai fazer diversas conexões, tente quebrar essa viagem em trechos separados e fazer a busca separadamente. Eu moro hoje em Porto, em Portugal, minha família mora em Belo Horizonte, eu faço esse trajeto algumas vezes e eu sempre faço essa pesquisa separada. Então, inicialmente eu pesquiso Belo Horizonte, Porto, vejo qual que é o melhor valor que eu encontro. Depois eu quebro essa viagem em trechos. Normalmente, essa viagem ou é Belo Horizonte, Lisboa, Lisboa, Porto, ou Belo Horizonte, São Paulo, São Paulo, Lisboa, Lisboa, Porto. Então eu posso fazer a pesquisa desses trechos separadamente, fazer a soma e ver qual a melhor opção, qual a opção mais barata naquele momento. A única ressalva que você deve ter se você fizer a compra separada dos trechos é, primeiro, com relação à bagagem. Ver se a bagagem entre cada trecho é a mesma, para não correr o risco de levar uma mala de 23, 32 quilos da viagem internacional e chegar num voo doméstico e não conseguir despachar aquela bagagem. A segunda ressalva é, se você comprar os trechos separados, tenha um bom tempo de diferença entre um voo e outro, porque se o primeiro voo atrasar e você não tiver tempo suficiente, você acaba perdendo o segundo voo, coisa que não acontece se você comprar todos os trechos em uma passagem só. Se você perder o segundo voo, a companhia aérea te colocará no próximo voo. A sétima dica são os alertas de preço nas plataformas de busca de passagens. Tanto o Kayak quanto o Skyscanner, que eu citei lá na segunda dica, eles têm uma opção que você pode cadastrar o seu e-mail para um trecho que você procura. Por exemplo, eu quero pesquisar uma passagem de Porto para Belo Horizonte no Natal. Eu posso colocar essas datas, esses trechos, cadastrar o meu e-mail e, por exemplo, a Kayak me envia todo dia qual que é o melhor preço daquela passagem aérea. Então eu consigo acompanhar se o preço está subindo, se o preço está descendo, se eu tive uma promoção para aquele trecho, para aquela data que eu quero. Inclusive no Kayak ele tem um sisteminha que ele fala se eu devo comprar ou se eu devo esperar. Com base numa análise nos últimos tempos daquele mesmo trecho, ele consegue saber se a passagem está barata ou se ela está cara. Essas aqui foram 7 dicas simples, mas eficazes para você começar a encontrar passagens aéreas mais baratas. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber um pouco mais, eu tenho um método que eu ensino para as pessoas de como encontrar a passagem mais barata que existe naquele momento. Eu já viajei por mais de 30 países nos últimos 10 anos e desenvolvi um método específico que eu consigo fazer essa busca e consigo me certificar que eu tenho a passagem mais barata naquele momento. Aqui dentro dessa página, embaixo desse vídeo ou ao final desse vídeo, vocês podem ter mais informações sobre esse método e eu espero que vocês aproveitem, que vocês consigam viajar mais, gastando cada vez menos com passagens aéreas, tá bom? Um abraço e até a próxima!